Nós estávamos falando da síndrome de Zollinger-Ellison, né? Nessa síndrome, nós vimos, né, alguns sinais e sintomas dos pacientes que apresentam essa doença. Então, inclui a diarreia crônica, náuseas, o vômito, né, com sangue digerido, desnutrição, perda de peso, em decorrência da perda de apetite. E uma última doença do trato gastrointestinal é a constipação intestinal, também chamada de prisão de ventre. Então, ela é caracterizada por diminuição da frequência das evacuações, e o que aumenta a reabsorção de água no intestino, fazendo com que as fezes fiquem ressecadas, endurecidas e, portanto, difíceis de serem eliminadas. A causa, né, da constipação intestinal é a baixa ingestão de alimentos ricos em fibras e a baixa ingestão de líquidos. E outras causas se incluem a idade avançada, a gravidez, a obesidade, a falta de exercícios físicos e o uso abusivo de laxantes. Então, vamos tratar agora dos fármacos que agem no sistema digestório e que são utilizados para tratar esses diversos tipos de doenças que nós vimos até aqui, né? Úlcera, gastrite, distúrbios gastroesofágicos e assim por diante. Então, o tratamento com medicamentos, né, da gastrite, da úlcera, doença por refluxo gastroesofágico, eles são realizados com duas classes de medicamentos. Então, a primeira delas é o que nós chamamos de antagonistas dos receptores H2. Então, esses fármacos que são antagonistas dos receptores H2, eles vão reduzir a produção de ácido clorídrico, a acidez gástrica, portanto, pelo uso de inibidores de receptores H2. Então, vocês se lembram que lá nas células parietais nós temos a ação da histamina, e a histamina, ao se ligar ao receptor H2, leva a uma maior secreção de ácido clorídrico. Então, os antagonistas de receptores H2, eles vão se ligar a esses receptores H2, inibindo a produção de ácido clorídrico e tendo como consequência a redução da acidez gástrica. A segunda classe de fármacos que agem no sistema digestório são os inibidores da bomba de prótons. Então, eles bloqueiam a secreção de ácido pela inibição dessa bomba de prótons. Então, vamos falar inicialmente, né, dos antagonistas dos receptores H2. Eles atuam, como nós falamos anteriormente, inibindo a secreção ácida induzida pela histamina. Então, existe uma competição pelo mesmo receptor, que são os receptores H2 das células parietais. Quais são as doenças em que são utilizados antagonistas dos receptores H2? Úlcera gástrica e duodenal, a esofagite associada à doença do refluxo gastroesofágico e como coadjuvante na redução e na prevenção de úlcera gástrica recorrente e por estresse. Então, em todos esses casos, são utilizados os antagonistas de receptores H2. Quais são esses fármacos, professor? São a cimetidina, em que a dose utilizada é de 400 mg por dia, em 2 vezes, 2 tomadas ao dia, ou numa única dose de 800 mg ao deitar. Nós temos também pertencentes a essa mesma classe de antagonistas de receptores H2, a ranitidina, e a nizatidina, em que as doses são de 150 mg ao dia, também tomadas 2 vezes ao dia, ou ainda
o paciente poderá fazer uso de dose única de 300 miligramas ao deitar. E a famotidina, né, na dose de 20 miligramas por dia, 2 vezes ao dia, ou 40 miligramas ao deitar. Né? Então, só lembrando que a cimetidina, ela foi o primeiro antagonista de receptor H2 a ser comercializado, demonstrando nítida inibição da secreção ácida, basal e pós-prandial. Tá? Então, por isso, esses outros fármacos, a ranitidina, a famotidina e a nizatidina, eles diferem da cimetidina por terem um efeito mais prolongado e por apresentarem menos interações com fármacos de outras classes. Tá? Então, eles têm essa vantagem. Se o paciente fizer uso de outras medicações, eles deverão ser utilizados no lugar da cimetidina por causa do menor número de interações medicamentosas. A outra classe de fármacos, né, que eu falei para vocês, são os inibidores da bomba de prótons. Então, como que eles vão atuar? Esses fármacos, eles inibem a secreção de ácido clorídrico também, pela inibição específica do sistema enzimático hidrogênio, potássio, ATPase. Então, essa aqui é chamada de bomba de prótons, que ela está presente onde? Na superfície secretora das células parietais gástricas. Tá? Então, a inibição da bomba de prótons leva também a menor produção de ácido clorídrico. Os inibidores da bomba de prótons, eles são os agentes mais efetivos na supressão da secreção gástrica de ácido. Quais são eles? Omeprazol, utilizado na dose de 400 miligramas por dia, em 2 vezes ao dia, ou ainda o paciente poderá fazer uso de dose única de 800 miligramas ao deitar, por 4 a 8 semanas. Temos ainda esomeprazol e lansoprazol nas doses de 150 miligramas ao dia, 2 vezes ao dia, ou 300 miligramas ao deitar. E o pantoprazol. Pantoprazol, 20 miligramas por dia, 2 vezes ao dia, ou 40 miligramas ao deitar. Lembrando que os inibidores da bomba de prótons, eles são profármacos. O que é um profármaco? Vocês já estudaram isso no início do semestre. São medicamentos que são inativos e que são ativados em vivo, quando são metabolizados por enzimas específicas do paciente. Então, inibidores da bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, eles são ativados em meio ácido. Então, é necessário, né, que o pH esteja baixo para que eles sejam, então, metabolizados. Essa metabolização desses inibidores da bomba de prótons, do pantoprazol, por exemplo, faz com que eles se liguem ao grupo sulfidrila da bomba de prótons. Então, existe lá um átomo de enxofre, que nós chamamos de grupo sulfidrila da bomba de prótons, que esses fármacos, ao se ligarem nesse grupo sulfidrila, o que eles vão fazer? Inibir a bomba de prótons e, como consequência, haverá a inibição da produção de ácido clorídrico. São mais utilizados em quais doenças? Gastrite aguda e crônica, esofagite de refluxo gastroesofágico, mastocitose. Mastocitose é uma infiltração de mastócitos nos tecidos ou órgãos decorrentes da hipersecreção ácida. Por isso que deverá ser utilizado, então, inibidor da bomba de prótons. Adenomas endócrinos, úlcera duodenal ativa e síndrome de Zolling-Ellison.
Os inibidores da bomba de prótons, eles são utilizados, né, no tratamento de úlcera duodenal gástrica e no refluxo gastroesofágico sem ou com esofagite e na manutenção preventiva de recidivas. Geralmente, a dose de omeprazol é utilizada de 20 miligramas por dia, de preferência antes do café da manhã, durante 4 a 8 semanas. E esses fármacos, né, o pantoprazol, o esomeprazol, eles também são indicados no tratamento de úlceras gástricas ativas e benignas e de úlceras duodenais, como parte da terapia tripla. São 3 fármacos que são utilizados para a erradicação do Helicobacter pylori. Então, aqui nós temos, né, como eu falei para vocês no início da aula, a presença de uma bactéria associada, né, a essa produção excessiva de ácido clorídrico. Então, o tratamento convencional é o quê? É um inibidor da bomba de prótons associado a um antimicrobiano. É o que nós chamamos de terapia tripla. Então, para esse tratamento de úlceras gástricas ativas e benignas e de úlceras duodenais que estão associadas com a presença de Helicobacter pylori, poderão ser prescritos uma dessas 3 medicações, né? Então, poderá ser prescrito omeprazol, que é um inibidor da bomba de prótons, na dose de 20 miligramas ao dia, associados a antibióticos. Então, nós temos aqui 2 antibióticos, amoxicilina, que é da classe, né, das penicilinas, que inibe a parede celular das bactérias, e o metronidazol, que é também um antibiótico, que ele atua na inibição da síntese de ácidos nucleicos bacterianos. Então, metronidazol e amoxicilina, antibacterianos, são associados ao inibidor da bomba de prótons, que é o omeprazol. Existe uma segunda opção, que é também o uso de omeprazol na mesma dose, mas associado a um outro antibiótico, que é a claritromicina, que ao invés de inibir a síntese da parede celular bacteriana, ele vai inibir a síntese proteica das bactérias, e o metronidazol ou tinidazol. Tá? Um dos 2 aqui, ou utiliza o metronidazol ou o tinidazol, ambos em 2 doses diárias. Então, o paciente vai tomar esses 3 medicamentos pela manhã e à noite, 2 doses diárias. E uma terceira opção de tratamento é também o omeprazol, que é o inibidor da bomba de prótons, associados a amoxicilina e claritromicina. A amoxicilina inibe a parede celular das bactérias e claritromicina inibe a síntese proteica bacteriana, associados aqui a um fármaco gastroprotetor, que é o omeprazol, também utilizados 2 vezes ao dia. Então, qualquer um desses 3 protocolos aqui, eles são utilizados durante 1 semana e após 1 semana, o omeprazol ele é utilizado como terapia única por mais 2 a 4 semanas. O paciente irá tomar apenas o omeprazol após a primeira semana, durante 2 a 4 semanas, dependendo, né, da gravidade da doença. Os inibidores da bomba de prótons, eles são utilizados também como protetores gástricos e preventivos das lesões gastroduodenais induzidas por medicamentos. Então, vamos supor que o paciente tomou ou tomava muito anti-inflamatório não esteroidal. Ou mesmo o paciente precisará fazer uso de um anti-inflamatório não esteroidal, né? E ele tem problemas gástricos, né? Então, como preventivo, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior da mucosa gástrica. E se você for prescrever um anti-inflamatório não esteroidal, então é prudente você, cirurgião dentista, associe o protetor gástrico, eu coloquei aqui como exemplo, omeprazol ou pantoprazol, ao anti-inflamatório não esteroidal.
tá? Isso como preventivo, né? É um protetor gástrico. Então, se o paciente reclama, né, que ele tem uma sensibilidade gástrica maior, mas não teve problemas de úlceras, né, gastrite, ou já teve, tratou, então é melhor que você, quando for prescrever o anti-inflamatório, faça associação, então, com o protetor gástrico, né? Existem também, já no mercado, anti-inflamatórios não esteroidais que já vem associado com o protetor gástrico. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, para vocês, os inibidores da bomba de prótons associados ao anti-inflamatório não esteroidal. Então, aqui o inibidor da bomba de prótons é o esomeprazol, nesse medicamento, que é o Vimovo, e o naproxeno, que poderá ser prescrito tanto na dose de 375 miligramas, e também existe a forma farmacêutica com 500 miligramas de naproxeno, né? O naproxeno, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Nós já estudamos essa classe, né, de medicamento. Então, eles já vêm, né, na mesma forma farmacêutica, essa associação aqui medicamentosa, ok? E nesse aqui não pode ser prescrito em crianças, porque não tem estudos que foram realizados em crianças do uso desse medicamento, é apenas para adultos esse aqui. Então, nós finalizamos aqui esse conteúdo sobre os fármacos gastrointestinais. Nós fizemos uma revisão sobre a fisiologia gastrointestinal, falamos das principais doenças que causam essas dispepsias, né, que são os distúrbios da secreção salivar, distúrbios da secreção gástrica, gastrite, refluxo gastroesofágico, síndrome de Zolling-Ellison, constipação intestinal. Nessas doenças aqui, todas elas, a maioria aqui está envolvida com uma maior produção de ácido clorídrico, diminuição da produção de muco, diminuição da secreção de bicarbonato, né? Presença, né, de Helicobacter pylori, que é a bactéria que está associada. E nós temos, então, essas duas classes de medicamentos, que são os antagonistas de receptores H2, que vão inibir receptor H2, onde atua a histamina. Histamina leva à secreção de ácido clorídrico e, portanto, esses receptores deverão ser inibidos. E os inibidores da bomba de prótons, né? Ranitidina, o esomeprazol, né? Pantoprazol, que são capazes, então, de se ligar ao resíduo de sulfidrila presente na bomba de prótons. São profármacos que só são ativados in vivo, né? Para inibir, então, a bomba de prótons, que é responsável lá nas células parietais do nosso organismo pela produção de ácido clorídrico. Então, a inibição dela leva também à diminuição da secreção ácida no nosso organismo. É isso. Eu agradeço a presença de vocês